Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se vai cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se vai cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do SEGAL online. Eu me chamo Joana Dark, estou hoje na condução do trabalho. Para ler o Evangelho, que vai ser o capítulo 5, o item Bem-aventurados aflitos, o item 18, a nossa companheira, amiga, trabalhadora da casa, Dona Rose. Temos na prece inicial a nossa trabalhadora da casa também, companheira nossa, a Dona Maria de Lourdes. E a palestrante já está aqui na sala conosco, é a Terezinha, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o bem e o mal querer. Seja bem-vinda, minha irmã. E no passe, a fluidificação das águas é a prece final, está conosco a nossa companheira, trabalhadora também, a Natália. Então, para nós darmos início ao nosso trabalho dessa noite, eu peço para a Mariane cantar mais uma musiquinha. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, para acabar de vez a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, né, que tem tudo a ver com a lição, que vai ser fazer a explanação dessa lição aqui para nós hoje. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, item 18, o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre um trono ou sobre a palha.
Mas, ai, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas só ela não basta. É preciso que seja apoiado sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à designação e à coragem. Por mais penosa que sejam as aflições, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Bem-aventurados aflitos, podem então ser assim traduzido. Bem-aventurados que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centúplicas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Locardari, Ravi, 1863, que assim seja. Elevando o pensamento alto e buscando a harmonização de todos, e também a leitura do Evangelho, bem-aventurados aflitos, e que Deus tenha misericórdia de todos. Vamos agradecer ao Senhor por todo o bem, por toda a saúde, por todos nós dando forças nas nossas orações, aumentando a nossa fé, para que todos os irmãos necessitados e fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra, Pai, de todo mal, porque o teu reino, a tua glória, o teu poder, para todo sempre, que assim seja. Nós vamos ouvir a nossa companheira Terezinha. O trabalho online é gratificante, porque a nossa companheira não está em Goiânia, né? Está em outra cidade, bem longe aqui da gente, e nos contempla agora com a sua sabedoria. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, eu que agradeço. Não é sabedoria, não, é esforço. A gente se esforça para aprender um pouquinho, né? A gente estuda. Agradeço muito estar aqui, é um prazer. Espero que todos estejam bem. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o bem e mal sofrer, que é a base dessa mensagem que foi lida, né? Uma mensagem do Espírito de Lacordaire, e que nós vamos conversar um pouquinho. Então, essa mensagem de Lacordaire, ele tem como base, ele pega como base para a sua mensagem uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vamos conversar um pouquinho, ver o que Jesus quis dizer com isso, né? A gente, dentro da nossa limitação, que nós somos ainda espíritos muito limitados para o entendimento, né? Mas dentro dessa limitação, vamos procurar entender um pouquinho mais a fundo o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança, né? Então, bem-aventurados os aflitos, basicamente, significa que aqueles que sofrem, né? Porque aflitos são os que sofrem, né? Aqueles que sofrem serão felizes, porque alcançarão o reino dos céus. Muito bem. Então, nós vamos analisar um pouquinho. Em primeiro lugar, essa expressão, o reino dos céus. Jesus usa muito essa expressão, né? Em muitas partes do Evangelho. Às vezes ele fala reino dos céus, às vezes ele fala reino de Deus, mas ele usa bastante essa expressão. E o que seria isso? Será que isso se refere a um local, o reino dos céus? Será que é um local? Um local de felicidade para aqueles que sofreram na terra? Será que é isso? As religiões ensinam isso, né? As pessoas que sofreram, que passaram por algumas coisas, que são boas, vão para um lugar feliz. Só que, dentro da doutrina espírita, né, nós somos espíritas, então a gente tem que entender segundo a doutrina espírita. Kardec afirma várias vezes, principalmente lá no Céu e Inferno,
que não existem locais nem de sofrimento e nem de felicidade para os espíritos no mundo espiritual. Ele é bem claro nisso. Não existem locais definidos, circunscritos, né? Ele fala que os espíritos estão por toda parte, e aonde eles forem, eles levam a sua felicidade ou a sua infelicidade, né? Então, não tem lugar definido. Muito bem. Então, o que nós podemos entender, segundo essa frase? O que nós podemos entender nessa promessa de Jesus? O que seria esse reino de Deus, esse reino dos céus? Nós podemos entender assim, que aqueles que sofrem na Terra alcançarão um estado de felicidade quando chegarem ao mundo espiritual. Alcançarão uma situação feliz quando chegarem ao mundo espiritual. Então, nós podemos entender o reino dos céus ou o reino de Deus como um estado de elevação espiritual, e não um local. É um estado do espírito, é um estado interior do espírito, de bem-estar, conquistado por ele mesmo. Tanto é assim, que Jesus tem uma passagem que ele diz, o reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de vocês. Olha que interessante, né? O reino de Deus está dentro de vós. Nós já temos em nós o reino de Deus. Já temos. Só que nós temos que fazer isso brilhar, isso irradiar de nós. E só vamos fazer isso conquistando a nossa evolução. Gradativamente irmos evoluindo cada vez mais para nós fazermos esse reino de Deus que já temos dentro de nós, porque nós somos criados por Deus, né? Já temos isso dentro de nós. Nós temos que fazer isso crescer, desabrochar, brilhar, né? Através das nossas conquistas espirituais. Muito bem. Então, Jesus faz essa promessa, né? Aqueles que sofrem na terra encontrarão, depois da morte, uma situação de felicidade. Mas será que Jesus faz essa promessa para todos os que sofrem? Né? Aquela mensagem que foi lida deu essa explicação também. Será que Jesus faz essa promessa para todos os que sofrem? Porque sofrer, todo mundo sofre nesse mundo que nós vivemos, né? Seja qual for a situação, seja rico, seja pobre, seja a situação que for, em algum momento da vida, em alguma situação, vai passar por algum problema, por algum sofrimento. Mas nem todos sofrem da mesma forma. Aí é que está a questão. Nem todos sofrem da mesma forma. E aí que entra o bem sofrer e o mal sofrer. É aqui que entra, não é? Porque vai depender o quê? O bem sofrer ou o mal sofrer vai depender do ponto de vista em que a gente se coloca diante de um sofrimento, diante de uma situação difícil. Então, Kardec, ele tem um texto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é o título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse texto de Kardec tem o título, O Ponto de Vista, está lá no Evangelho. É bastante interessante estudarmos esse texto. Então, nem todos sofrem. O ponto de vista que ele fala tem o ponto de vista da vida material e o ponto de vista do espírito imortal, que nós vamos entender melhor daqui a pouco, né? Então, porque nem todos sofrem da mesma forma, né? Então, existem aqueles que diante de um sofrimento, diante de uma situação difícil, diante de um problema, tem aqueles que se revoltam, tem aqueles que desanimam, não é? Tem aqueles que se sentem injustiçados, coitadinhos, por que eu sofro, por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço, né? Os coitadinhos. Existem aqueles que colocam a culpa nos outros, não tem? A culpa é do fulano, é do outro. Existem os que acham que Deus que mandou aquilo para ele, e Deus não manda nada disso para a gente, né? Existem aqueles que entram em depressão, existe o que entra em vícios, quando se colocam diante de um problema, existem até os que se suicidam. Não tem isso? A gente não vê isso na vida? A gente vê isso na vida, né? Será que quando Jesus fez essa promessa, estava se referindo a esses sofredores? Com certeza não. Não era a esses que ele estava se referindo. Porque esse é o mal sofrer. Esse é o mal sofrer. É encarar o sofrimento de uma forma negativa. É encarar a situação do ponto de vista da vida material apenas. Do ponto de vista da vida material apenas. Então, quando a gente encara os problemas, as dificuldades, somente do ponto de vista da vida material, o problema cresce. O problema fica enorme, fica difícil, fica complicado de ser
enfrentado. É isso que Kardec explica nesse texto, o ponto de vista, né? E o que seria, então, o bem sofrer? O que seria? É aquele que se coloca, quando enfrenta um problema, enfrenta uma dificuldade, ele se coloca diante daquele problema, ele se coloca como um espírito imortal, reencarnado em evolução. Se coloca dessa forma. Esse ponto de vista que Kardec fala que é o ponto de vista mais elevado. Então, quando eu enfrento um problema, como é que eu enfrento? Do ponto de vista só material? Ou eu me coloco diante do problema como um espírito imortal, reencarnado em evolução que eu sou? São dois pontos de vista diferentes. Então, é um ponto de vista mais elevado. Esse ponto de vista mais elevado, ele tem como base a imortalidade da alma, a reencarnação, o livre-arbítrio, as consequências das nossas escolhas e tudo mais. Entende que aquilo que os espíritos chamam, né, de vicissitudes da vida material, são as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, entendendo que as vicissitudes e as tribulações da vida são situações, né, que ele vai aprendendo, com esse ponto de vista, ele aprende a enfrentar com paciência, com compreensão, com entendimento, né? Primeiro, que ele sabe, se ele está vendo desse ponto de vista elevado, ele sabe que aqueles problemas são de curta duração, um dia vai terminar, um dia vai acabar, e ele sabe também que aquela situação que ele está enfrentando faz parte do seu processo evolutivo. Não é castigo, não é nada, faz parte do seu processo evolutivo. E que aquela situação vai ser seguida depois de uma situação mais feliz, uma situação melhor, dependendo da forma como ele enfrenta agora aquela situação, né? Então, com esse entendimento, isso lhe dá uma calma para enfrentar as coisas. E essa calma diminui o sofrimento, olha que interessante. Aquele que desespera, que reclama, que é coitadinho, sofre muito mais. Sofre muito mais. Esse não, isso até diminui o sofrimento. Porque, na verdade, uma coisa que nós precisamos entender, o espírita, principalmente, precisa entender, porque o espiritismo ensina isso, que quando um desafio surge na nossa vida, né, um desafio, um problema, uma dificuldade, uma doença, seja o que for, quando surge na nossa vida, nós precisamos analisar e perceber dentro de nós que sentimentos aquele problema está provocando em nós. Não é? Quando eu enfrento um problema, uma dificuldade, um problema, uma situação difícil, o que aquilo provoca no meu íntimo? O que eu mais sinto naquele momento? É justamente aí, nesse pontinho, que eu chamo ponto nevrálgico da alma, né? É nesse ponto que aquele problema está nos convidando a observar, a aprender, a mudar e a crescer. É um convite de crescimento espiritual. Então, vamos pegar um exemplo assim, muito simples, que acontece com muita frequência, é comum, né? Mas que, para a gente ilustrar um pouquinho isso. Vamos supor que eu tenha que conviver com uma pessoa que tem certos comportamentos que me deixam nervosa, que me irritam. Eu fico nervosa, eu fico irritada, porque aquela pessoa se comporta de certas maneiras, e aquilo que não são corretas, e aquilo me deixa nervosa e irritada. Vamos supor. Então, eu convivo com essa pessoa. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Mas chega uma hora, eu tenho que parar e perguntar para mim mesma. Será que essa pessoa não está me dando uma oportunidade, sem saber, né? Ela está me dando uma oportunidade para eu começar a exercitar a calma e a paciência? Será que eu não estou precisando exercitar a calma e paciência? Esse é o meu desafio? Por isso eu estou convivendo com essa pessoa? Porque é assim, às vezes a gente faz a prece, a gente fala, ai, Deus, me dê paciência, a gente não fala. Ai, Deus, me dê paciência. Ou então, ai, meu Deus, me dê calma para enfrentar. Deus não dá nada. Ele não dá paciência, ele não dá calma. O que ele faz? Ele faz assim, através das leis que ele criou, a gente enfrenta situações onde nós vamos ter oportunidade de exercitar a calma e a paciência. É assim que funciona a lei de Deus. Ele não dá de mão beijada. Seria bom, mas ele não dá. Porque as coisas a gente tem que conquistar, não tem que ganhar. Não tem que ganhar, tem que conquistar. Então,
a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Quando enfrenta uma situação, o que essa situação está me mostrando? O que eu preciso vencer em mim para não precisar passar mais por isso? Porque quando eu aprender, eu não vou precisar mais passar. Olha que interessante. É como um aluno na escola. Quando ele passa numa prova e é aprovado, aquela prova ele não precisa passar mais. Ele vai passar por outras, mais adiantadas. Mas aquela ele já passou, ele já venceu, já ultrapassou. E a vida faz isso com a gente. A vida faz isso, né? Quando a gente aprende aquela lição, vamos pegar o exemplo da pessoa que me irrita, por exemplo, né? Quando eu começo a aprender a enfrentar, a me relacionar com ela, procurando ter calma, paciência e tal, e um dia eu realmente conseguir, acabou, aquela pessoa não vai me irritar mais. Ela não vai precisar, porque eu já aprendi a lição, certo? Eu vou saber me comportar melhor com ela, ela também vai saber se comportar melhor. Passa, o problema passa. Virão outros, com certeza, mas aquele a gente não precisa mais. Então, como os espíritos ensinam, as vicissitudes da vida material existem para nós sermos provados e passarmos para a etapa seguinte. Enquanto a gente não vence aquilo, a gente não passa para a etapa seguinte. A gente fica ali patinando, né? Com aquela pessoa que fica patinando e não sai do lugar, né? Então, enfrentando com determinação, com coragem, com vontade de aprender, vontade de nos modificarmos, né? Nós vamos vencendo as nossas tendências negativas e vamos crescendo cada dia um pouquinho mais como espíritos imortais que somos, né? Então os problemas da vida, as dificuldades, não estão aí para nos fazer sofrer. Estão aí para nos fazer crescer. O sofrimento é por nossa conta. Olha que interessante, gente. O sofrimento é por nossa conta. Depende do ponto de vista com que eu me coloco diante daquilo. Certo? Tem uma frase que eu acho muito legal, tem sido mostrada muito aí nas redes sociais, e eu acho muito interessante essa frase, e faz parte de uma filosofia muito antiga. A frase é assim: o importante não é o que acontece com você, que a vida faz com você. O importante é o que você faz com aquilo que a vida faz com você. Olha que importante, né? O que eu vou fazer com aquilo? Isso que importa, né? Então, nós somos espíritos adultos, nós aprendemos com o espiritismo, que nós já saímos da infância espiritual, já saímos, não somos mais aqueles espíritos simples, ignorantes, que, né? Nós já saímos dessa infância, né? Então, nós já somos espíritos adultos. Então, nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Então, aquela coisa, eu sofro por causa do fulano. Eu sofro porque ele falou isso, porque ele fez aquilo, né? A gente gosta de ser coitadinho, não tem jeito, né? Vítima, a gente gosta. Né? Não, eu não sofro por causa dele, eu sofro porque eu não estou sabendo lidar com aquela situação. Por isso que eu sofro, né? Eu sofro porque eu estou permitindo que ele tire a minha paz. Eu estou colocando a minha paz e a minha tranquilidade na mão dele. Não estou sendo responsável pela minha vida, né? Então, não é o outro que manda na minha vida, não é o outro que manda nos meus sentimentos, não é o outro que manda na minha paz, sou eu, né? Eu tive uma professora de yoga que ela falava assim, se alguém vai te jogar uma pedra, você percebe que a pessoa vai atirar uma pedra em você, você fica parada esperando a pedra? Não, você vai desviar da pedra, não é? A gente tem que fazer assim com as coisas negativas que as pessoas mandam para nós. Não deixar aquilo entrar em nós. Não deixar, não permitir. Isso requer muita maturidade espiritual. Maturidade espiritual, segurança, aquela confiança nas leis de Deus, né? Requer muito isso. Bom, muito bem. Então, nós temos condições de exercitarmos o autocontrole. Nós temos. É difícil? Por que é difícil? Porque a gente está muito acostumado, né, a dar vazão aos descontroles emocionais. Ele está condicionado. Acontece uma coisa, a gente já fica nervoso, já fica irritado, então fica desesperado, ou a gente chora, ou a gente fica magoado, a gente dá vazão. A gente não tem aquele autocontrole, né? Mas nós podemos começar a exercitar. O comecinho é exercício. Tudo é exercício no começo. A gente não consegue de uma hora para outra, né? A evolução é gradativa, um pouquinho de cada vez. Mas a gente pode começar a exercitar. Eu uso muito esse exemplo dos alcoólicos anônimos, né? O que eles fazem? Eles não falam, quando eles começam o tratamento lá, eles não falam, né? Nunca mais eu vou beber. Eles não falam isso. Hoje eu não vou tomar o meu primeiro gole. É assim?
Você sabe que funciona para nós isso? Hoje eu não vou perder minha calma. Hoje eu vou ter paciência, sabe? Amanhã de manhã de novo. Se aquele é o problema mais forte em nós, né? Hoje eu vou manter minha calma. E assim vai, sabe? E a gente, tendo isso em mente, a gente vai melhorando gradativamente um pouquinho de cada vez, né? Então, nós precisamos aprender a ter controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, não ficar alimentando, sabe, aqueles pensamentos perturbadores, inferiores, porque ele falou, porque ele disse, porque ele fez isso, fez aquilo. A gente fica remoendo as coisas na cabeça, não fica? Fica remoendo, né? E são pensamentos perturbadores, né, que vai criar problemas para nós. A gente muitas vezes age como criança mimada, né? Nós somos que nem criança mimada. Como é que a criança mimada é, né? Quando ela se vê em apuros ou com dificuldade, que é o colinho da mamãe, a mamãe passa a mão na cabeça, sopra um machucadinho e fica tudo bem, né? A vida faz isso com a gente? A vida passa a mão na cabeça da gente? Não, não. A gente tem que desenvolver em nós sabedoria de viver, força, determinação para enfrentarmos as dificuldades. Só assim a gente vai crescer. Enfrentamos, mas enfrentar com sabedoria, com entendimento elevado, né? Então, para encerrar, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Como que a gente pode fechar, né? Esse entendimento. Felizes aqueles que enfrentam os desafios que a vida lhes apresenta com sabedoria, aproveitando as lições que eles trazem, porque estão conquistando virtudes morais e espirituais que os farão cada vez mais felizes. Esse é o bem sofrer. Esse é o bem sofrer. Certo? Então é isso, gente. A mensagem que eu preparei para hoje foi essa, tá? Espero que seja de alguma utilidade e agradeço muito pela atenção e pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos essa conversa fraterna, nós que agradecemos esses ensinamentos e vamos tentar colocar em prática no dia a dia, né? Porque não é tudo de uma vez, é um pouquinho cada dia, né? É como uma dose de remédio. Não toma o vida inteira de uma vez. A gente tem que ir dosando as gotas, né? Muito obrigada, Terezinha. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada. Agora a gente vai pedir a Mariane para cantar mais uma musiquinha para nós, para a gente estar fazendo a fluidificação das águas e o passo. Poderosa força que ilumina o meu ser e aos meus passos me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quando a força tamanho, Cristo me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida às distâncias sustentar. Dá-me tua certeza de que um dia eu vou chegar a ver nos olhos que choram, os pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Nos preparando, fechando os olhos, elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto. Vamos respirar mais uma vez profundamente. E vamos imaginar o nosso Mestre Jesus à nossa frente, de braços estendidos, suas mãos sobre as nossas cabeças,
nos envolvendo com uma grande luz, com seu amor infinito, retirando de nós todos os pensamentos negativos, os maus fluidos, as dores, desequilíbrio, desconforto, mal-estar, tudo que está nos atrapalhando vai sendo eliminado. A luz do Mestre vai envolvendo todo o nosso corpo, iluminando, expulsando todo o mal, tudo que vier de ruim no nosso olhar, vai expulsando. E a luz vai nos envolvendo, nos trazendo muita paz, muita leveza, nos sentindo o coração cheio de amor, de gratidão pelo nosso Mestre Jesus, colocando em nossas águas, nos copinhos, nos filtros, nas águas dos hospitais, das caixas d'água, das nascentes, nos vasilhames dos nossos pacientes, do tratamento da nossa casa, e todos poderão, ao consumir essa água, possam sentir alívio em suas dores, em suas doenças, possam receber a cura, e assim for permitido. Mas, com o coração cheio de gratidão por tudo que acabamos de receber, muita luz, muita paz, muito amor, o nosso e nos assista sempre, e esteja sempre do nosso lado, que nunca nos falte nas dores, nas alegrias, sempre para a nossa evolução espiritual, e que o Senhor ilumine sempre os nossos passos, fortalecendo a nossa caminhada, no sentido único agora, sempre. Que assim seja. Está agradecendo toda a equipe do Segal que esteve aqui conosco, trabalhando, agradecendo a Mariane, fazendo a música, a harmonização, todo o corpo mediúnico esteve aqui para auxiliar no trabalho. Muito obrigada.